Salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Eu, toda minha sinceridade, hoje, até pra pedir, pra deixar o like aqui no vídeo, no canal, pra comentar, é, é difícil. Depois do que a gente viu aí, esse jogo, em que o Botafogo foi humilhado na Arena da Baixada. E ó, eu vou falar a verdade. Eu acho que só não foi mais porque o Atlético é ruim. O Atlético, ele, como elenco, eu acho que tá, o Odair Helman, acho que é o técnico deles, acho que tá fazendo um bom trabalho. O time tem uma transição rápida, tem jogadores velozes e eu acho que como elenco a gente pode colocar, né, até falar bem do Atlético Paranaense, mas eu acho que se tivesse mais jogadores que fossem mais decisivos, eu acho que o Botafogo ia sair pelo menos com 7 hoje. A da Arena Baixar o 4 foi pouco. A gente vai falar um pouco, né, mais sobre, nesse vídeo aqui sobre as atuações. E o Botafogo, né, aquele Botafogo de 24, inclusive até o comentarista, né? Não lembro se foi o narrador ou o comentarista que estava fazendo o jogo. Ele até falou que a defesa do Botafogo campeão de tudo, né? Em 2024, estava hoje, que era o Bastos, Barbosa, Alex Telles e o Vitinho, né? Que os dois defensores mais os dois laterais. E aí não tava, ele não tinha explicação para as falhas em que os defensores estavam deixando ali atrás. Aí não estava conseguindo entender, né, o porquê que o Botafogo estava sofrendo tanto, é, da forma como foi os gols e tudo. E é realmente assim, é inacreditável o que aconteceu com o nosso time, o que fizeram com o Botafogo, né, a SAF. E assim, infelizmente, é isso aí. O Botafogo hoje é isso aí, sabe? É o que o modus operandi, né? E vamos acreditar sempre no Texas. O Texas ele tem a solução segundo ele próprio, né? Ele, é, coisa de acho que uns 2 meses atrás, ele falou assim que não, que o Botafogo era time ainda que ia brigar. E que eu vou ver se eu acho essa declaração para me colocar aqui no canal depois. Que ele falou assim que no meio do ano a janela ia ser espetacular, como sempre ele fala. O nosso cowboy, né? Ele foi chamado de cowboy lá na França e a gente está chamando ele de cowboy no Brasil também. Então, felizmente, hoje o Botafogo é isso aí, entendeu? O Botafogo hoje, ele parece aquele Botafogo que antes de ser vendido passar, sabe? Aquele Botafogo do social, que só brigava lá embaixo. Inclusive no último rebaixamento, né? O Botafogo foi vendido em 22, ele jogou 21 na a Série B, então foi em 2020. Então, se não me falha a memória. Foi mais ou menos assim que aconteceu. É uma loucura, um time bagunçado, uma crise. Mais uma vez, a gente não tem técnico e o técnico está à mercê do texto. E em momento algum, ninguém viu o Texas sequer preocupado em arrumar outro técnico. Pelo contrário, ele falou assim que ele não tinha nem parado para pensar ainda sobre o novo técnico, entendeu? Inclusive, pelas notícias que saíram, em que estava entre Crespo e o cara lá do Arthur Jorge lá, né? Fazia parte da comissão técnica do Arthur Jorge. Me falha a memória o nome dele agora. Estava entre esses dois, né? Então, o Texas escolher. Então, assim, e ele apareceu aí falando assim que ele nem pegou ainda, nem se preocupou, né? Vamos com essas, em outras palavras, sobre a escolha do técnico e tal. Então, pode ver que a prioridade é, entendeu? Infelizmente, o Botafogo tá jogado às traças, o sentimento do torcedor hoje, imagino que é esse igual o meu, assim, ó, é de desânimo.
até para vir gravar um vídeo aqui, a gente fica desanimado pela tristeza do que está acontecendo com o Botafogo, pela forma como as coisas estão acontecendo. E hoje a gente está assim, cara. Aí, ó, a gente está assim, tá rachado o Botafogo por dentro, tá quebrado. Mas enfim, vamos tentar, falar um pouco do jogo. Não deu para entender a escalação, né, do Abelão. Abelão não, sei lá o nome do técnico do Botafogo. Acho que não deu para entender a escalação dele, porque, ah, Jorge Be é isso mesmo, Rodrigo Belão. Porque assim, me explica, alguém consegue me explicar, por favor, Arthur Cabral entrar como titular? Alguém consegue explicar isso? Alguém consegue entender o que aconteceu? Por que que ele escolheu Arthur Cabral? Olha, eu acho que até assim, até a até ele vai, os meio não tem como, o Botafogo tá, né, tem jogadores que ainda tá na seleção, né, servindo suas seleções, como o Ferrarese e o Danilo, por exemplo. Então o Botafogo vem desfalcado, certo. Mas até ali, o meio de campo ali, estava tudo certo, né, ele entrou no 4-4-2 e tal, né, justamente com a zaga titular. Outra outra outro outro outra falha também que não falha, vai, mas outra situação é a questão de goleiro do Botafogo, pelo amor de Deus, a gente vai falar sobre os gols que o Raul levou, mas enfim. Então eu acho que até a linha do meio de campo era honesta, vai, dava pra passar. Matheus Martins, beleza, eu acho que eu não teria entrado com o Arthur Cabral, teria entrado sim com o Júnior Santos e Matheus Martins. E ainda por cima, quando ele fez as substituições no segundo tempo, que entraram o Júnior Santos e o Vidalba, ele tirou justamente o Matheus Martins e deixou o Arthur Cabral. Ele tirou hum, Natan Fernandes não, Natan Fernandes acho que até acabou entrando depois. Ele tirou aqui o Santi Rodrigues e o Matheus Martins e me deixou ainda Arthur Cabral. Cara, tipo assim, é inacreditável, é inacreditável. O Arthur Cabral não fez nada, não fez nada. Cara, ele tá vivendo uma fase tão ruim que até a bola do Montoro, que o Montoro passou pra ele, eu acho assim, eu acho que ele simplesmente, assim, ele devia estar fazendo qualquer outra coisa, menos jogando bola, menos ali no jogo ali, prestando atenção no que tá acontecendo, certo? E os gols que o Botafogo tomou, tirando, acho que o terceiro gol, todos eles foi falha de alguma coisa, né. Claro, o gol é sempre falha de alguma coisa e tal, talvez um lance individual, mas hoje foi assim, hoje foi escrachado. Hoje foi escrachado. Não tinha, composição, né, na verdade, assim, quando o Alex Telles descia, não tinha ninguém ali cobrindo ele, certo, que é a composição ali da função dele ali, não tinha ninguém cobrindo o Alex Telles. Se eu não estou enganado, acho que foi o segundo gol, foi justamente por ali. O primeiro gol é uma aberração, uma falha da zaga, o segundo gol a mesma coisa, mas aí o Botafogo estava atacando uma bola rápida e aconteceu o segundo gol. O terceiro gol, uma falha totalmente falha da zaga, a zaga simplesmente dormiu, a zaga simplesmente dormiu. E aí o cara que veio de trás, se eu não estou enganado era o Baço que estava nele, ele simplesmente veio de trás, apareceu e finalizou. E o quarto gol? O que que a gente vai falar desse gol? Poxa, o Botafogo, assim, cara, que sofrível, meu pai, sofrível. Vamos lá, o Botafogo teve Léo Link e teve Neto. Os caras só fazendo bobagem. E agora colocou o Raul. Contra o Bragantino, o Raul fez boa atuação. O Raul fez boa atuação, boas defesas durante o jogo. O Botafogo sofreu, não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem, sofreu. Foi ali no detalhe ali que o Botafogo conseguiu ganhar o jogo. Então, assim, beleza, ó, agora a gente achou o goleiro, o Raul tá beleza. Cara, tomar aquele gol de falta, como o Raul tomou hoje, é meio complicado, entendeu? Então, assim, o Botafogo não tem goleiro, o Botafogo não tem um ataque, o Botafogo não tem meio de campo. O meio de campo que o Botafogo tem, quando funciona, é com Danilo e Montoro, quando o Montoro
tá a fim de jogar e o Montoro começa a prestar mais atenção no que o Danilo vai falando pra ele, que em várias partidas, se vocês buscarem onde que tá Danilo e Montoro, você vai ver o Danilo, ele trocando ideia com ele, o Danilo posicionando ele e tudo. O menino é novo, tem um talento do caramba. Hoje, o Montoro hoje era assim, era a luz no time do Botafogo. Mas é novo, ele vai oscilar. Vai ter jogo que ele vai jogar bem, vai ter jogo que ele vai mal, e tá tudo beleza. Ele é muito novo, ele é jovem ainda, ele ainda tem muito para amadurecer e tem muita coisa para ele crescer mesmo, de fato, ele tem muito talento. E hoje não tinha um Danilo para trocar uma ideia com ele, para jogar junto com ele ali, tudo. Então, assim, acabou sobrando para ele. E ele fez uma partida, assim, bem ok, tá? O Botafogo chegou o gol de empate, com no primeiro tempo ainda, né, com o até aquele menino que veio do Grêmio, o Edenilson, entendeu, eh, que tinha entrado também, né, foi titular do Botafogo hoje. Eu não entendi por que que o Alan não entrou. Eu acho que o Alan, acho que ele ainda tá, voltando ainda, né, se recuperando, enfim. Mas enfim, então assim, e depois disso o Atlético Paranaense no segundo tempo, logo ali aos 4 minutos, ele já fez o terceiro e depois fez o quarto gol, entendeu, controlou bem a partida, o Botafogo tomou olé, foi um catado em campo, entendeu, todo mundo, assim, perdido, sabe, um time lento, um time preguiçoso. Isso aí é o reflexo do Botafogo fora de campo, isso é extracampo, tá. Isso é extracampo, é a falta de técnico e o extracampo. E aí o Botafogo sem dinheiro, porque vai atrasar agora, vai atrasar. O Botafogo precisa de mais de 600 milhões para fechar o ano, e vai atrasar agora. O Texas sofreu uma derrota lá na Inglaterra, que ó, saiu fora do comando do grupo dele. O Texas só tá à frente do Botafogo por uma liminar. Inclusive, daqui a pouco na FGV vai ser, eles vão debater se continua ou não, e bem provável dele sair por gestão temerária. Porque o que o Texas está fazendo com o Botafogo é brincadeira, entendeu? Ele está sendo um verdadeiro cowboy. Então, assim, não dá, sabe? O extracampo, sabe? Muita gente saiu de dentro do Botafogo, pessoas que estavam ali junto com o grupo, meio que costumava brindar ali e tudo, mas assim, tá influenciando demais. E o Botafogo é isso aí hoje, certo? Vai jogar contra o Mirassol na quarta, terça ou quarta-feira. A cabeça tá tão inchada que, assim, a gente falha até memória. Vai jogar contra o Mirassol agora nessa próxima semana, né, mais um jogo atrasado aí para colocar em dia. E eu vou ser sincero, o favorito é o Mirassol, esquece, o favorito é o Mirassol. Então assim, cara, é decepcionante, entendeu? Já saiu em tudo quanto é lugar que a Ares já tá colocando o Botafogo para negócio, entendeu? Se tiver alguém interessado em comprar, sabe, o Botafogo se apresente, que apresente as ideias. É lógico, tem que ser votado, tem que passar pelo conselho do Botafogo também, né, pelo sócio minoritário que é o Botafogo social. Então, assim, é isso. É isso aí, galera. Infelizmente aqui, ó, o nosso amor continua, a nossa torcida continua, mas é decepcionante a o atual momento do Botafogo, entendeu. E escutar, sabe, do dono falando assim que vai brigar, que o Botafogo vai brigar por um título, que vai chegar lá aonde. Como eu disse nos outros vídeos, eu acho que o Botafogo tem um bom elenco pra Copa, mas desse jeito que tá do lado de fora nos bastidores, né, esquece. Então é triste. É triste o momento do Botafogo, a gente tá aqui para poder permanecer, porque senão o Botafogo vai acabar. Se o Texas continuar à frente do Botafogo, graças a Deus a gente ainda tem esperança de ele sair, mas se ele continuasse, ele ia quebrar o Botafogo ia deixar ele parar e assumir, porque não tem jeito. E como eu disse agora, ah, agora no início do mês já vence de novo, mais um salário e mais direito de imagem. O Botafogo tem esse dinheiro? Eu acho que não. Então, tipo assim, aí é mais salário atrasado, é o time que tá sem técnico, é os bastidores que tá tudo bagunçado. E o que que a gente vai esperar desse Botafogo? A gente só tem que orar,
entendeu? Você aí, independente da sua religião, você é botafoguense, reza, ora, sabe, faz qualquer coisa aí, pede ajuda ao seu Deus aí, os deuses aí, porque é o que é o que a gente tem, né, pra fazer, porque é triste o momento do Botafogo. Mas é isso aí, rapaziada. Foi um desabafo aqui desse botafoguense aqui, entendeu? Eh, Vamos ver o que vai acontecer agora nesses próximos capítulos aí. E, como diz, né? A esperança é a última que morre. E a gente vai lutar pelo Botafogo até o fim. Então é isso, rapaziada. No mais, se inscreva aqui no canal. Deixa aqui, ó, seu joinha. Comenta sobre o que você está achando do atual momento do Botafogo, sobre essa partida vergonhosa. Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo aí para que a gente possa fazer realmente uma corrente de botafoguense, para a gente poder estar unido nesse momento tão obscuro, né? Tão negro do Botafogo, que o Botafogo vive. Mas é isso aí, rapaziada. Uma boa semana e até o próximo